Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos de fatoração algébrica. No vídeo anterior, nós vimos a fatoração em fator comum e por agrupamento. Aí a gente vai sempre seguir essa ordem. Primeiro, eu vou tentar fatorar por fator comum. Não consegui fatorar por fator comum, eu vou tentar por agrupamento. Não consegui por agrupamento, eu vou passar para as próximas. As próximas estão relacionadas com os produtos notáveis. O primeiro que a gente vai começar é com a diferença de dois quadrados. O que é a diferença de dois quadrados? Um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado. Antes disso, nós vamos relembrar que quando eu tenho A mais B vezes A menos B, isso aqui é o quê? Produto notável do produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu vou resolver isso daqui? A regra de produto notável, vista em outros vídeos, vai me dizer que para resolver isso daqui, eu vou fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, isso significa dizer que se eu tenho um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado, de onde foi que surgiu esse resultado? Esse resultado surgiu de um produto notável do produto da soma pela diferença. Então, se A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, logo, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B. Pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês por que em uma figura. Eu vou mostrar uma figura pra vocês poderem entender o porquê disso. Esse conteúdo, ele se encontra na página 108 do livro. Eu transferi as informações e os exemplos pra cá, pra poder demonstrar isso daqui fazendo. Pronto. Vamos pegar essa figura. Eu tenho essa figura que era um quadrado maior de lado A. E desse quadrado maior de lado A foi tirado um quadradinho menor, que tá aqui. Vou botar de outra cor aqui. Foi tirado esse quadradinho menor de lado B. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura, vou transformar em outra figura, só que utilizando o mesmo tamanho dessa figura. Eu não vou mudar o tamanho vai ser o mesmo. O que eu vou fazer para isso? Eu vou tirar esse retângulo. Se eu dividir aqui, eu vou ficar com dois retângulos. Qual vai ser a medida desses meus retângulos agora? Quando eu for dividir, pronto, eu dividi. Aí eu vou desenhar aqui novamente ele dividido agora. Assim, com esse quadradinho tirado aqui. Estamos supondo que é a mesma figura. Pronto. E agora eu vou redistribuir essas medidas. Essa medida aqui continuou sendo A. Essa medida aqui, ela toda era A. Quanto é que ela vai ficar aqui agora? Aqui ela vai ficar sendo A menos B. Por quê? Porque esse pedacinho mede B e esse pedacinho mede B. E se esse pedaço é A menos B, esse pedaço também é A menos B. E esse pedaço que eu tirei aqui, isso aqui tudo, daqui até chegar aqui em cima era A, só que eu tenho um pedacinho B que eu tirei. Então ele vai ser A menos B. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pedaço aqui da figura. Eu vou desenhar só essa figura agora. Quando eu desenhar só essa figura, eu vou ter aqui. Pronto. Eu vou ter aqui o desenho só desse pedaço desse retângulo aqui. Pronto. Esse pedaço aqui, ele mede aqui em cima A menos B, que a gente já conseguiu determinar. E aqui ele mede A. Pronto. O que eu vou fazer com esse pedacinho que estava aqui? Esse pedacinho que estava aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo. Eu vou girar ele aqui.
Lembrando que aqui não está nas mesmas dimensões, mas se você olhar ou vocês olharem no livro, vocês vão ver que está na mesma dimensão. Esse pedacinho foi transferido para cá. Quais são as medidas desse pedacinho? Aqui ele mede B. Como eu girei, aqui ele mede B. E aqui ele mede A menos B. Por isso que eu pude encaixar ele aqui, porque era a mesma medida. Então, eu tenho aqui mede A e aqui mede B. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a área dessas duas figuras. Como é que eu faço para calcular a área dessa primeira figura? Essa primeira figura era um quadrado grande, de lado A. Qual é a área desse quadrado? De lado A. A ao quadrado. Só que eu tirei um pedaço. Tirar é o quê? Menos. Tirei um pedaço. Qual pedaço foi esse? Eu tirei um quadradinho de lado B. Qual é a área desse quadradinho que eu tirei? B ao quadrado. Então, a área da primeira figura é A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu alterei a figura? Não. O que eu fiz? Eu tirei um pedaço de um lugar e coloquei no outro. Se eu não alterei a figura, a área tem que ser a mesma, porque ela continua sendo a mesma figura. Então, eu vou calcular agora a área desse daqui. Isso aqui é um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Qual é a medida da base? A menos B. Como ele é um polinômio, eu vou colocar o parênteses para multiplicar com a altura. Qual é a medida da altura? A altura daqui até aqui mede A e esse pedacinho mede B. Então, eu vou juntar os dois. A medida da altura é A mais B vezes A mais B. Isso daqui é a área da segunda figura. O que eu posso afirmar com isso? Por que eu fiz isso? O que o livro traz dessa maneira? O que a gente pode afirmar com isso? Eu sei que essa figura e essa figura têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque esse pedacinho foi tirado de um lugar e colocado no outro. Eu não alterei em momento nenhum o tamanho da figura. Se eu não alterei o tamanho da figura, a área da figura tem que ser a mesma. Logo, aqui eu tenho expressões diferentes para a medida da área, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, e aqui é A menos B vezes A mais B. Mas se a figura é igual, posso dizer que isso daqui é igual. A área deles é igual. Então, eu tenho que, o que eu já tinha escrito lá em cima, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A menos B vezes A mais B. O que é isso aqui? Fatoração por produto notável. Lembrando que esse conteúdo de fatoração é uma revisão. Então, por que isso aqui? Isso aqui é para mostrar que realmente é igual. Eu vou precisar sempre fazer isso daqui? Não. O que a gente vai fazer? A questão ela não vai falar qual é a forma de fatoração que eu vou usar. Então, eu que tenho que determinar. Então, vamos supor que tem uma questão lá, essas duas questões aqui pedia para fatorar as expressões. Aí eu tenho que determinar qual forma de fatoração eu vou usar. Eu vou tentar primeiro a fatoração por fator comum. Aqui é x ao quadrado menos 49. Não tem nada em comum. Não dá para fatorar. A próxima é a fatoração por agrupamento. Para fazer por agrupamento eu tenho que ter 4 termos. Aqui só tem 2, não dá. Então eu vou passar para a minha fatoração com produtos notáveis. Se eu for fatorar por produto notável, eu tenho 2 separações. Eu posso ter, na verdade, 3 separações. Eu posso ter 2 termos, 3 termos e 5 termos. 2, 3 ou 5 termos. Eu vou olhar, aqui são quantos termos? 2. Quando for só 2 termos, o que eu vou fazer para fatorar? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo. Eu vou tirar a raiz quadrada dos 2 termos, já que são só 2 termos. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Quando a gente estudou as propriedades de radiciação, nós vimos que quando eu tenho a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é só cortar o expoente e cortar a raiz. O resultado é só o próprio número. Como aqui é uma letra, o resultado é a própria letra, x. Raiz quadrada de 49, 7. E a minha fatoração, então, vai ser esses 2 resultados multiplicados. Um somado e o outro subtraído. Lembrando que não tem ordem. Eu posso fazer x menos 7 primeiro e depois x mais 7. Tá? No mesmo. Lembrando que eu vou ter que um vai ter que estar somando e o outro subtraindo. Pronto. Mesma coisa eu tenho aqui. 16a ao quadrado menos x ao quadrado e y ao quadrado. Dá para fazer fator comum? Não. Dá para agrupar? Não. Porque para agrupar eu tenho que ter 4 termos. Então, o que eu vou observar? A quantidade de termos. Eu tenho 2 termos.
Quando tem dois termos, eu vou ter que utilizar a fatoração de extrair a raiz quadrada do primeiro, de extrair a raiz quadrada dos dois termos que eu tenho. Aí que eu tenho raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de A ao quadrado, a mesma coisa. Corta o expoente, corta a raiz, sobrou só o A. Mais raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Fechou o parênteses. Como esse primeiro termo eu fiz somando, o outro termo eu vou fazer subtraindo e terminei a minha fatoração. Vocês vão dizer, e se por acaso não tiver raiz exata? Se fosse raiz quadrada de xy, você vai colocar dentro do seu parênteses raiz quadrada de xy, não tem problema. É uma resposta. Por exemplo, se aqui fosse x ao quadrado menos 7. Aí eu vou fazer raiz quadrada de x ao quadrado, x. Qual a raiz quadrada de 7? 7 não tem raiz exata, então eu ia colocar na minha resposta x mais raiz de 7 vezes x menos raiz de 7. Mesmo se não tiver raiz exata, eu faço esse mesmo cálculo e deixo a raiz como resposta. Então, o nosso conteúdo de fatoração de hoje é só esse, diferença de dois quadrados. Pronto, agora vou, como a gente vem fazendo nos vídeos anteriores, vou mostrar para vocês uma questão para que vocês possam resolver. Aí vocês pausam, resolve a questão, depois volta. Aqui ficou, esse último aqui ficou cortado, o valor que eu tenho aqui é 36 menos x ao quadrado sobre 49. Aí vocês colocam aí o valor aí, x ao quadrado sobre 49, para resolver essa quarta expressão aqui. E aí depois volta para acompanhar a resolução. Aí, como eu pedi lá vocês para resolverem lá as 4 questões, assim, quando eu tiver estudado todos os exemplos de fatoração, a gente vai ver que eu vou precisar saber qual é o que eu vou usar, porque a questão não vai falar, use tal exemplo, use tal exemplo. Aqui também a questão não falou qual era, mas como a gente estudou a fatoração de... acabamos de estudar a fatoração de diferença de dois quadrados, óbvio que eu vou utilizar para fatorar todos esses aqui a diferença de dois quadrados, que foi a questão que foi o conteúdo que acabamos de ver. Então, nós vamos aqui. Nós vimos que para usar a diferença de dois quadrados, eu preciso ter uma expressão com dois termos. Lembrando, o que separa termos? Adição e subtração. Então, um termo, dois termos. Então, eu tenho dois termos, dois termos, dois termos e dois termos. Todas essas aqui dá. Com exceção dessa daqui. Essa daqui eu também poderia ter usado produto notável. Porque 36 e 81 tem o divisor comum 3. Poderia ter usado o fator comum 3 aqui? Poderia. Estava errada a resposta? Não, porque a questão não disse qual era a forma de fatoração que ia utilizar. Mas como a gente estudou a diferença de dois quadrados, então nós vamos com essa fatoração. É uma fatoração simples. Vou extrair a raiz quadrada dos dois termos, colocar a resposta entre parênteses. 2 vezes. Uma vez somando, uma vez subtraindo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 4, 2. Coloquei aqui adicionando, aqui eu coloco subtraindo os mesmos valores. Segundo exemplo. Tirando a raiz dos dois termos aqui, nós temos raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Aqui eu coloquei subtraindo, o outro eu vou colocar somando. Aqui eu troquei para vocês ver que a ordem ela não vai interferir. Esse daqui eu coloquei primeiro somando, depois subtraindo. Esse aqui eu coloquei primeiro subtraindo, depois somando. Não tem problema essa ordem. O que eu não posso trocar é colocar o do segundo termo primeiro e o do primeiro termo segundo. Se esse é o primeiro termo, ele tem que vir primeiro. Isso não pode trocar. A ordem entre adição e subtração pode ser trocada, não tem problema. Desde que eu coloque uma somando e uma subtraindo. Aqui eu vou tirar raiz quadrada dos dois termos. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Coloquei o primeiro somando, coloco o segundo subtraindo.
E aqui por último, aqui eu tenho a raiz quadrada desse. Esse aqui é uma fração. Eu tenho que tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Isso é a resposta do numerador. Raiz quadrada de 49, 7. É a resposta do denominador. Primeiro termo somando, o segundo subtraindo. E aí a gente tem as respostas. Então, confere aí no que vocês fizeram, se vocês conseguiram chegar nessa resposta, se foi essa resposta que vocês conseguiram chegar. E se não conseguiram chegar, veja direitinho se extraiu a raiz errada para chegar numa resposta errada, ou então se não colocou os sinais corretos. Para a aula de hoje, é isso. Fatoração de diferença de dois quadrados. Bons estudos.